Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso, um retiro que você vai para ter uma experiência com nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, Terra Santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso, viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flow vai mostrar para você no Santo Flow na Estrada toda a cobertura da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha... Você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe? Para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico, são vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira Eucaristia? Pode isso, não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de, dentro da plataforma, ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha, tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição. Você vai pagar aí R$ 27,90 por mês, você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais. E sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração, olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom! Estamos felizes! Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem pra cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe. Começa agora mais um Santo Flow Podcast. Que alegria receber você aqui conosco diretamente da Expo Católica em mais um episódio do nosso Santo Flow. Sinta-se muito bem acolhido, muito bem acolhida. E para nós é uma honra ter você do outro lado, acompanhando aqui mais um episódio, seja através do YouTube, Spotify ou qualquer outra plataforma digital que você esteja acompanhado. Quero fazer um convite para você. Vai lá, senta aqui nessa mesa, porque hoje nós vamos receber
pela segunda vez, mas hoje a gente vai ter a oportunidade de passear por assuntos que nós não conseguimos na primeira conversa com um convidado muito especial aqui no nosso Santo Flow. Então, eu só vou dar uma dica para você. Compartilha ao máximo esse nosso episódio, porque vai fazer muito bem para quem você compartilhar. É uma oportunidade que você dá para aquela pessoa dela experimentar a graça de Deus através de uma boa catequese, de uma boa conversa, tá certo? Ele já esteve aqui no Santo Flow, mas hoje nós vamos conseguir conversar sobre muita coisa que a gente não conseguiu no outro episódio, e é com muita alegria que a gente recebe hoje aqui no Santo Flow, mais uma vez, o nosso querido Padre José Eduardo. Padre, obrigado pela generosidade de estar de novo aqui no Santo Flow e hoje se deslocar aqui até a Expo Católica para a gente conversar um pouco sobre isso. Deixa eu abençoar, é uma alegria, Guto, poder falar com vocês mais uma vez. Que alegria, que bom. Ô Padre, depois que nós gravamos o primeiro episódio, acabou que o corte, falando um pouco sobre a história vocacional e tal, que ficou ali, o pessoal compartilhou bastante e tal. Aqui a gente pode atribuir algo tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundo, falando de um processo vocacional que nasce ali logo quando pequeno e tal. Talvez na vida dos jovens, na vida dos adolescentes, esse assunto, vocação, talvez chegue ainda muito tarde na vida deles, e aí eles já ficam meio afobados, sem saber o que fazer. No caso do senhor, desde pequeno, algo já foi plantado? Eu acho que sim, toda vocação é um mistério, no sentido de que é um chamado de Deus, é algo que nasce, que Deus plantou no nosso coração e que não é controlável por nós mesmos. E exatamente por isso é um tema que causa muita perplexidade nas pessoas, porque, de um lado, uns querem sinais claros, evidentes, patentes da vocação, e outros, ao mesmo tempo, ficam inseguros, porque se perguntam, mas será que eu tenho? Será que eu não tenho? Será que Deus me chamou? Como discernir, por exemplo, a vocação da admiração pelo sacerdócio? No caso do sacerdócio é muito complicado, porque, por exemplo, um rapaz católico piedoso, devoto, eles admiram o sacerdócio. Ele vê o sacerdote celebrando missa e sente assim um desejo por aquilo, né? Por aquilo que é sublime, por aquilo que é alto. Ora, como distinguir se é uma vontade humana ou é uma vocação? Não é sempre fácil isso. Uhum. E existem critérios, claro, que os santos sempre deram, que a gente ao longo da experiência vai aprendendo a formar, mas é sempre um mistério. Por exemplo, né? Quando a pessoa pensa assim, na vocação em termos de felicidade humana, eu vou me tornar padre para não ter tais problemas ou aqueles outros, fugir de uma cruz ou de outra. Ou, o contrário, vou me casar porque eu não aguento essa cruz, eu não aguento aquela outra cruz. O problema é o seguinte, a cruz a gente vai encontrar em qualquer estado de vida. Qualquer lugar, em qualquer situação, é verdade. Então, esses dias mesmo um rapaz falava, né? Ele era seminarista, abandonou o seminário para casar e confidenciou, né? Falou, olha, se eu tivesse pensado melhor, eu não teria feito isso, porque eu vejo que eu estou enfrentando cruzes muito grandes e eu poderia enfrentá-las para ser padre, eu poderia tê-las enfrentadas para ser sacerdote e eu acho que eu seria feliz. Mas, como a gente vive numa cultura, por exemplo, muito erotizada, que idealiza muito o amor romântico, que hoje em dia existe até uma certa glamorização do laicato, da família rosa, etc. Então o jovem frequentemente fica um pouco confuso. Qual seria, em relação à vocação sacerdotal, alguma saída para a gente conseguir aí fomentar um pouco mais? Porque hoje eu já até vi alguns discursos quando se fala de pastoral vocacional, por exemplo, na igreja, e já li alguma coisa também, e ali ele inclui na pastoral vocacional todos os tipos de vocação. Então, olha, casado também é vocação. Eu já cheguei a ler algumas coisas também que diz, não, ser catequista também é vocação.
ser da equipe de acolhida também é vocação. Então, às vezes, faz uma misturada. Não seria, talvez, a pastoral vocacional em si voltada ao sacerdócio e, naturalmente, a vida familiar já seria algo que, por si mesmo, já seria fomentado na sociedade? Então, a palavra vocação, como você disse, está muito inflacionada, né? Ela é usada para falar de mil e uma coisas. É verdade. Então, vocação a veterinário, vocação a funkeiro, sei lá o quê. A MC. Então, a gente precisa realmente fazer uma limpeza semântica, né? Quer dizer, vocação é um chamado divino para um estado de vida. Então, nesse sentido, existe mesmo uma vocação matrimonial, uma vocação sacerdotal, uma vocação religiosa, etc. Uma especificação dada por Deus de como eu vou chegar à santidade. Porém, ela não é mágica. A maior parte dos padres que eu conheço não teve nada de extraordinário que, digamos assim, o fez tomar a decisão de ser padre. Sim. O que acontece é que a gente precisa de certas virtudes que elas estejam presentes na nossa alma. Por exemplo, a virtude da humildade. Não tem como ser sacerdote ou religioso, etc., sem ser humilde. Por quê? Porque o que me faz atender a vocação é eu dizer, eis-me aqui, Senhor. O que o Senhor quer de mim? Eu digo isso para a igreja. O que a igreja quer de mim? A igreja quer que eu varra o chão. Então eu tenho que ter a simplicidade de fazer aquilo. Verdade. Por exemplo, um rapaz entra para o seminário, ele deveria passar por 7, 8, 9, 10 anos de um período de abstinência verbal, de não se expor, de não falar. É um tempo de escuta, é um tempo de assimilação. Se a pessoa não é humilde, ela não consegue fazer isso. Então, a humildade, a simplicidade, a obediência, são virtudes muito importantes para alguém que realmente queira ter uma vocação. Uma predisposição, por exemplo, à castidade. É claro que são virtudes que elas estão incluídas em todos os estados de vida em certa medida. Mas, para o sacerdócio, para a vocação religiosa, são virtudes que precisam estar mais assinaladas, né? Na nossa outra conversa, nós citamos bastante a questão da ida do senhor, falando sobre aquela questão do aborto, aquela coisa toda, né? Ali estava num contexto, e hoje nós já vivemos um novo governo no Brasil, não é? E o senhor que sempre acompanha de perto todas as situações, já se consegue sentir, primeiro, não, está continuando o que já estava, é algo que não tem nada de anormal. Se tem alguma movimentação maior para acelerar qualquer coisa que nos leve a uma aprovação ou uma certa abertura maior em relação a isso no aborto no Brasil, já após o novo governo, ou se a maré está como já estava, de acordo com o que o senhor vem acompanhando? Não, a maré não está como estava, e é absurdo dizê-lo, só que o sistema político brasileiro, né, como nas democracias modernas, funciona em certa medida com freios de contrapeso. Certo. Então, um poder modera, um poder regula o outro. Na configuração anterior, havia um certo contrapeso para questões relacionadas aos costumes, como se diz na mídia por aí, né? Então, por exemplo, nós tínhamos o poder legislativo bastante coeso em relação à mudança da legislação em relação ao aborto, e o executivo também muito coeso em relação a isso. Portanto, o avanço no judiciário em relação a essa matéria era bastante improvável, visto que no Brasil a estratégia de ampliação do acesso ao aborto se dá pelo Poder Judiciário. É importante que haja algum contrapeso que, de fato, freie. Isso, vai freando, né, essa situação. Algum tipo de ação. Esse contrapeso não existe atualmente, né? Porque o Executivo
federal historicamente comprometido com a causa. Sim. E o legislativo, no que pese haver uma Câmara e um Senado bastante conservadores do ponto de vista dos costumes, na verdade, a presidência dessas casas faz, digamos assim, aquilo que os demais poderes solicitam, e não apenas isso. Já nós temos nos últimos anos um avanço do Poder Judiciário sobre o Legislativo que não sofre nenhum tipo de contrapeso, de freio, pelo contrário. Inclusive com as bênçãos da mídia e de parcela importante da sociedade, eles fazem o que fazem. Então eu acho que o cenário é o pior possível. Eu não acredito que a hipótese da legalização do aborto no Brasil esteja tão longe assim. É uma pena, mas é o que nós temos para hoje, essa é a realidade. Como igreja, existe algo a se fazer? A gente tem o chamado ius spermiandi, né? Como se diz. Quer dizer, a gente grita, a gente se manifesta, a gente protesta, a gente telefona para o parlamentar, a gente faz o que é possível. Mas, nesse quadro que nós temos, de um certo absolutismo, sim, o que a gente pode fazer? Nada, não tem nada. Enfim, tudo que nós pudermos fazer, nós temos que fazer. Mas eu sou um pouco cético em relação ao resultado efetivo que isso possa dar. Realmente é uma situação muito complicada. Nós tivemos aí, recentemente em Portugal, a aprovação ligada à eutanásia, não é? E algumas pessoas já falam, olha, no Brasil também é algo que não está longe, não é? Essas pautas diretamente ligadas à vida, não seria ainda uma posição muito silenciosa nossa como igreja? Ou o senhor acha que o grito já está suficiente? Não, o grito nunca é suficiente. E, na minha opinião, quando você abre as portas para o aborto, o resto vem por osmose. Exatamente. Vem no mesmo fluxo. Porque se trata da mesma cultura da morte, né? O problema é que, no Brasil, a eventual aprovação do aborto será trágica do ponto de vista global. Por quê? Porque a cultura da morte tem encontrado uma resistência apenas na América Latina. Então, México e Argentina já abriram as portas para o aborto. Sim. O Brasil é o único país de expressão na América Latina que ainda é o bastião da defesa da vida. A hora que o Brasil cair, ele leva a América Latina inteira junto e, por consequência, o mundo entra numa nova antropologia, que é a antropologia da cultura da morte. E aí o que vem depois disso é imprevisível. É verdade. Em termos sociais e políticos, históricos e tudo mais, culturais. Portanto, eu acho que nós estamos vivendo um momento muito dramático, muito perigoso. Falei isso ano passado, escrevi num artigo para Gazeta do Povo sobre esse assunto. Mas, enfim, as pessoas estão tão eufóricas ou elas pensam de uma maneira tão alucinada em determinada direção que é muito difícil demovê-las disso e fazê-las perceber que há uma coisa um pouco mais perigosa ao lado. Esse é um dos problemas que a gente enfrenta hoje em dia, né? As pessoas só se vão dar conta da desgraça depois que ela acontecer. Eu tenho percebido que o senhor constantemente aborda pontos ligados à família, sobretudo aos casais, né? Eu vi alguma live, vi um evento também ali, acho que foi em Recife, com o pessoal da Porta Fidei e tal. A primeira seria, o que o senhor tem abordado e qual a intenção de estar sempre tocando nesse assunto quando se fala ali da vida do casal, da vida da família? Olha, você sabe que eu tenho a impressão de que eu tenho uma certa graça de Deus para falar sobre esses temas, né? Quer dizer, a gente sabe, né, quando, por exemplo, né, às vezes um pregador tem mais
unção, mais graça para falar sobre um tema. Quando ele fala, as coisas acontecem, há digamos assim, uma difusão da graça naquele assunto. E toda vez que eu falo sobre casamento, sobre casais, sobre família, e assim, também no meu trabalho pastoral, quando as pessoas vêm conversar comigo, elas estão passando por situações desse tipo, etc., eu percebo que existe uma ajuda de Deus ali muito especial nesse caso. Eu acho que é uma ação muito mais da graça do que minha. Porque, ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, as pessoas gostam de me ouvir falando sobre esse tema. E por isso elas me convidam para falar sobre esse tema. Não sou eu que escolho, né? Sim. Recentemente eu até fiz um curso sobre isso, eu vi. o Código do Matrimônio. Por quê? Porque as pessoas me pediram. As pessoas me pedem, padre, faz um curso. Nós queremos ouvir isso, nós queremos escutar o senhor falando sobre esse assunto. E, de fato, eu fiz, né? Então, mais do que tudo, eu percebo isso, que há uma graça de Deus e isso se manifesta no fato de que as pessoas gostam e querem que eu fale sobre esse tema. Quando se fala do curso Código do Matrimônio, o senhor toca sobre diversos assuntos ligados ao casamento com toda a abertura. Com toda a abertura, é uma conversa, certo. É verdade, é uma conversa que tu tem com as pessoas que estão atrás das câmeras, em que eu vou, no feed, respondendo perguntas que todo mundo se faz sobre casamento. Uhum. Então isso vai desde temas ligados ao namoro, até antes do namoro, até viuvez, processo de declaração de nulidade matrimonial, coisas desse tipo. Então vamos aí, 3 assuntos, vamos levantar aqui. Eu conversei recentemente com um casal daqui de São Paulo, a Mariana e o Carlos, com 10 filhos e agora está grávida da segunda barriga de gêmeos, né? Então está chegando aí a 12 filhos, né? Então, alguns comentários, depois da nossa gravação, acabaram me preocupando um pouco. De um lado, uma turma que critica de forma muito ferrenha essa possibilidade de muitos filhos nesse mundo, como é que pode, é uma coisa que não tem, eles só podem ser ricos para ser assim e tal, beleza. Por outro lado, um pessoal que defende, mas faz disso uma ideologia. Tem que ser assim, não sei o que, e se o casal tem 2, 3, ele é fechado à vida. Então, levanta-se aí 2 extremos, e os 2 muito fortes, né, diante de uma situação como essa. A própria Mariana, na conversa, ela diz, eu considero aquilo que eu vivo ser uma graça especial dada por Deus para que eu seja mãe de 12 filhos. Ela faz essa afirmação. Mas você percebe que existe aí o perigo de tanto ter, de um lado, uma ideologia de quem diz quem tem pouco está fechado à vida e quem tem muito é um louco, né? Qual aí, claro, não é nem um meio termo, mas a consideração saudável em relação a esse assunto dos filhos na vida do casal? Olha, o Concílio Vaticano II, na Constituição Gaudium et Spes, fala sobre a paternidade responsável. E depois o Papa Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, também fala sobre a paternidade responsável. O que significa isso? Que a ideologia de que a pessoa tem que ter uma abertura à vida de maneira irresponsável não corresponde à doutrina da Igreja e também não corresponde à doutrina da Igreja a ideologia que estigmatiza as famílias numerosas. Sim. Ou seja, o meio termo aqui é o que a gente chama de paternidade responsável. O que significa isso? Um casal tem que ser generoso, mas ele precisa se colocar diante de Deus e discernir se é o caso de ter uma gravidez naquele momento. Isso é realmente importante, porque, veja, o problema econômico é uma das questões, mas existem outras questões. Por exemplo, nem todas as mulheres têm uma infraestrutura psicológica para aguentarem uma família muito numerosa. Outras são felizes assim, né? Mas há mulheres que não conseguem, por prostituição mesmo. Por exemplo, mulheres que têm problemas
psicológicos, né? Então, por exemplo, uma mulher que ela é muito depressiva, ou ela tem muita ansiedade, enfim, algo desse tipo, né? Para ela é complicado. Às vezes uma gravidez vem acompanhada de síndrome do pânico ou de outros problemas de saúde. No que pese a existência de uma militância geriátrica que funciona na prática como terrorismo para inibir a gestação, e aí nós temos que estar atentos a isso, então nós também precisamos ser sensíveis a alguns casos. Por exemplo, há casais que praticam muito bem a castidade durante o tempo do namoro, e que depois, quando casam, tem necessidade de um tempo maior de autoconhecimento. Todo mundo sabe que, por exemplo, quando uma mulher dá à luz, a sua autopercepção, digamos, íntima, muda bastante, né? E o relacionamento com a vida conjugal, etc., acaba sofrendo um déficit. Agora, por exemplo, eu acho muito razoável que um casal diga, olha, vamos esperar um pouquinho para a gente se conhecer, para essa primeira fase do casamento, nós vivermos de uma maneira mais íntima entre a gente, etc. Eu acho um absurdo. Assim como, por exemplo, uma mulher que tenha um filho de 2 anos, ela fazer o discernimento com o marido, de pensar, olha, vamos esperar um pouco mais, ele está um pouco maiorzinho, porque 2 bebês vai ficar um pouquinho difícil para eu cuidar. Não vejo uma coisa tão absurda nisso. Ou, por exemplo, um casal que não tenha tanta estabilidade econômica, diga, olha, a gente precisa pensar um pouquinho melhor, porque não temos condições de pagar a escola, vai ficar complicado, então vamos com responsabilidade discernindo a vontade de Deus. Eu acho pouco recomendável ter um filho só, a não ser em casos que realmente é complicado, né? Às vezes a mulher tem problemas de saúde muito sérios, o homem tem problemas também, sei lá, né? Às vezes a mulher é católica, o marido é um pouco nó cego e não consegue dar aquela segurança para ela, para ter filhos. Então, eu acho que a gente tem que ter muito discernimento. Em última análise, a posição mais correta e ponderada da igreja me parece ser a seguinte: o confessor, o padre, ele precisa dar critérios para que o casal, diante de Deus, discirna sobre o nascimento dos filhos, entendido? Mas ele não deve substituir esse discernimento do casal através de uma pregação, por exemplo, muito ferrenha para um lado ou para o outro, porque frequentemente ele vai induzi-los a alguma ação irresponsável. Verdade. E depois a consequência disso pode ser não muito proveitosa. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso, um retiro que você vai para ter uma experiência com Nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, Terra Santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso, viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flow vai mostrar para você no Santo Flow na Estrada toda a cobertura da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha, você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis alto padrão, alimentação maravilhosa,
organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Eu tenho um certo receio sobre o discurso generalizado em relação a algumas diretrizes para a vida do casal, não é? Talvez eu possa estar pensando errado, mas eu que sou casado, eu acabo considerando que as diretrizes generalizadas, né, tipo assim, para todos os casais, acaba sendo um pouco perigosa. Para mim é como o senhor falou, é o confessor, que a pessoa que está perto, a pessoa que está acompanhando, que tem coisa que pode caber na minha situação com a Zulene. Claro, eu não estou falando de mudar a doutrina, nem magistério, nem aquilo que a igreja orienta, mas que quando se fala da vida sacerdotal, você consegue dizer, olha, tem aqui algumas diretrizes que você vive e tal, mas na vida do casal, não seria mais um direcionamento de caso a caso, mais pessoal, para realmente ser efetivo um acompanhamento para o matrimônio, para o casamento? Eu acho que tem as duas coisas. Existem diretrizes gerais, doutrinais, que são importantes e são válidas para todos. Isso. Então, por exemplo, a moral sexual, Sim. ela é válida para todos. Sim. Certas obrigações ou reflexões sobre a conjugalidade, acho que são úteis para todos. Mas a gente precisa sempre deixar a porta aberta para descer a particularidades, né? Pressupondo sempre a doutrina da igreja que não pode ser mudada, nós temos que descer a particularidades e verificar se é o caso, por exemplo, de um espaçamento ou não, e assim por diante, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma indisposição genética, marido e mulher sempre acabam concebendo filhos com grandes chances de nascerem com deficiência. Aqui eu preciso ter uma atenção especial para esse caso, porque existem coeficientes aqui que alteram, digamos, a equação como um todo. Aqui é um caso específico. Sim. E há outros também. Então, acho que as duas coisas coexistem. Nem em lado, ou seja, um privilégio das orientações genéricas pode ser exclusivista, tampouco a gente entrar numa particularização tão grande que já não existam mais normas genéricas. Acho que as duas coisas coexistem e cada uma tem o seu espaço. Olha, nós estamos aqui, eu quero dizer para você, em nome da minha biblioteca católica. É o maior clube de livros, de assinantes, realmente uma oportunidade para você ter preciosidades na sua casa. E nós estamos aqui também em nome da minha biblioteca católica, nossa grande parceira aqui no nosso Santo Flow, que também durante o nosso episódio a gente vai falar também os caminhos para você ser também assinante da minha biblioteca católica, tá bom? Padre, eu quero dizer o seguinte, quando o senhor fala da vida do casal, eu conheci um dia um senhor que ele morou 42 anos no Vaticano. Ele escreveu 17 livros sobre bioética, publicados em italiano no Vaticano. Uhum. E ele esteve 2 vezes com o Billings, né? No início, né, ele já faleceu já há alguns anos, eu acho que 5 anos ele faleceu. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo, conviver, foi meu diretor espiritual por um tempo. E ele viu o método Billings nascer. Ele esteve com o Billings quando estava tudo começando. Inclusive, o Billings foi se aconselhar com ele porque ele era doutor em bioética, né? E ele sempre falava da efetividade do método Billings e tal, mas ao mesmo tempo ele falava, olha, quando se fala de um conhecimento feminino tardio, tipo a mulher aos 20 anos decide começar a questão do método Billings, que deveria ter sido desde a adolescência para ser mais efetivo, ou ser mais fácil e tal.
quando se fala do espaçamento, se for ali realmente considerado isso, os caminhos para o católico, eles são direcionados efetivamente para método Billis, tabelinha, um outro método. Todos os outros acabam sendo excluídos terminantemente. E quais os caminhos, quando se fala espaçamento, o católico realmente tem na vida conjugal, diante daquilo que a igreja nos orienta? Bom, é o seguinte, acho que a gente tem que também aqui fazer uma precisação terminológica. Certo. Porque quando a gente fala em termos morais, a questão não é tanto o método. Certo. A questão é, digamos, a escolha, aquilo que na moral a gente chama de objeto moral, ou seja, a deliberação. Certo. O que a igreja, ao longo da sua tradição e até os dias de hoje, diz que é ilícito, que é pecado o casal fazer? É a contracepção. Certo, vamos lá. O que é a contracepção? A contracepção é a escolha deliberada de tornar o ato sexual infecundo. Mas é uma escolha. Então, se eu escolho tornar o ato sexual infecundo, isso é contracepção, isso é pecado. Pecado. Pecado grave. Certo. Agora, o que a igreja diz que é lícito ao casal, diante da paternidade responsável, fazer, é restringir o contato sexual aos dias em que a mulher está infértil. O nome disso é continência periódica. Ou seja, o casal não está tornando o ato infecundo. O casal está mantendo o ato conjugal nos dias em que involuntariamente a mulher já está infecunda, restringindo o contato àqueles dias. Ora, os métodos para a verificação da infecundidade daquele período da mulher é que são esses métodos aí. Então, por que é importante dizer isso? Que o método é secundário mesmo, né? O método é só método. Então, por exemplo, as pessoas falam assim, método natural, método artificial. Mas peraí, não é bem isso. Que o coito interrompido é um método natural. E é ilícito, não é pecado. Então, não é questão, não é se método é natural ou se o método é artificial. A questão é, se eu estou usando o método para verificação da fecundidade ou infecundidade naquele período. Existem vários, né? Então, para aquelas mulheres que têm um ciclo ovulatório bem regulado, então, por exemplo, a tabela funciona para essas mulheres. Para aquelas que não têm um ciclo ovulatório bem regulado, ela não vai funcionar. Então, vai precisar, por exemplo, fazer o uso de um método de verificação um pouco mais, digamos assim, seguro. O Billings é só um método de verificação que está fundamentado na fisiologia da fecundação. Por quê? Em geral, a mulher ovula cada mês por um dos ovários. Ovário direito ou ovário esquerdo. E quando ela ovula, na parede correspondente ao lado do ovário ovulante, se forma uma camada de secreção, chamada muco, que chega até a cavidade cervical da mulher. Ou seja, o que significa isso? Que a fecundação só é possível quando a mulher tem um muco. O marido tem o ato conjugal. Quando o marido ejacula, os espermatozoides escorrem através do muco
até as trompas, que é onde acontece a fecundação. Até a trompa correspondente àquele ovário, que é aonde acontece a fecundação. Ora, portanto, se a mulher faz a verificação do útero, ela consegue perceber se está fértil ou não está. Basta ela verificar o útero. Vai mudando de espessura até que a mulher chega, por assim dizer, ao fim de período fecundo. Sim. Esse é o método Billings. É o método de verificação do útero. Ora, quando uma mulher, por exemplo, ela tem um tanto de regularidades, regularidades, e ao mesmo tempo ela faz a verificação do mútuo, é como se você estivesse usando a tabela junto com o Billings. O grau de segurança aumenta. Se ela faz a observação do mútuo juntamente com a medida da temperatura, porque quando a mulher ovula, a temperatura corporal sobe nos 2 graus, é claro que não basta a verificação da temperatura, também tem que ter a verificação do mútuo. Um vai ajudando o outro. Um vai ajudando o outro, porque senão, por exemplo, uma infecção pode aumentar a temperatura corporal. Uma febrícula, né? Então, a mulher consegue, por exemplo, associando o termômetro, muco e tabela, aumentar a segurança. Se a mulher, além disso, ela estiver muito insegura, ela pode utilizar um método de ovulação de farmácia, um teste que se faz na urina. E ela sabe se ela ovulou ou não ovulou pelo teste, que aumenta os hormônios. Ou seja, é perfeitamente possível viver a continência periódica hoje em dia. Qual que é o problema? É que quando a mulher está, digamos, ovulada, aumenta a secreção e, portanto, sobe a libido. E exatamente por isso é que muitos casais dizem o método falhou. Não foi o método que falhou, você que falhou. Você teve o ato conjugal, num período de desejo, a libido aumentou, você falou, será que vai, não vai? Foi. Aí vai acontecer, né? Então, não é bem o problema. O método é bastante eficaz, mas ele precisa ser bem feito. É necessário haver uma instrução bem feita. Claro, o corpo humano não é um relógio. Então, por exemplo, às vezes a mulher ovula fora do padrão. Aconteceu uma ovulação que não estava esperada, uma ovulação irregular. Pode acontecer isso. Então é preciso sempre observar muito bem a fisiologia. Eu conheço mulheres que praticam muito bem o método Billings sem nenhum problema. Tocando aí no último assunto relacionado a casal, sobre a questão da nulidade matrimonial, né? Aqui a gente vai trazer que, com o Papa Francisco, houve aí um direcionamento para que algumas dioceses que fossem ligadas a uma arquidiocese ou um tribunal... por exemplo, Juazeiro, o caso era resolvido em Fortaleza, tudo. E ele acabou bem que disseminando, cada diocese tem o seu tribunal e tal, beleza. Até que ponto isso mudou alguma coisa, não é? Ainda existe uma desinformação em relação a isso, porque eu já vi listas de 40, 50 possibilidades de nulidade, não é? Isso realmente é real? E se a gente pudesse resumir os pontos mais categóricos e que são mais, que repetem mais em relação à questão da nulidade matrimonial? Esse é um tema bastante complexo, porque ele pressupõe o domínio dos conceitos canônicos e sacramentais que estão por detrás da questão, né? Bom, dizendo assim de uma maneira simples, a Igreja não tem poder de anular um matrimônio validamente celebrado. Certo? Então, o processo é um processo de verificação da hipótese de um matrimônio nulo.
Mas não é que a igreja anula o matrimônio. Ela verifica se aquele matrimônio foi nulo desde a raiz. Quais são os critérios para a gente verificar isso? Bom, primeiro que o único órgão que realmente é competente para essa questão é o Tribunal Eclesiástico, sob a dependência do bispo e do vigário judicial. Cada diocese tem o seu agora. Nem todas. Nem todas, tá. Muitas dioceses têm apenas uma Câmara Eclesiástica, Certo. que não é um tribunal completo. Certo. Ora, não é fácil montar um tribunal porque você tem que formar canonistas, você tem que formar padres, leigos, especialistas em direito canônico. Existem duas linhas clássicas em relação a essa questão. Uma linha é o chamado contratualismo, que diz que o matrimônio vale como um contrato. Então, por exemplo, eu casei, fiz um contrato, aquele contrato vale pela força de um contrato. Essa linha é um pouco mais rigorosa, no sentido de que, bom... Assinou. Assinou. Basicamente é isso. Sim. E as causas de invalidade do contrato matrimonial seriam muito difíceis, muito raras. Bem restrito. É uma linha. Certo. A outra linha é a linha chamada consensualista, que diz que, embora o matrimônio seja expresso nos termos de um contrato, verbal e até processual entre os dois nubentes, né, o noivo e a noiva, ele é, na verdade, consensual. O contrato é só a forma externa, mas a forma interna, a forma constitutiva do sacramento é o consentimento. É quando um e outro se entregam com total consentimento. E nas circunstâncias certas também, porque às vezes tem coisas externas, né, que tá... Exato. O que acontece? Essa linha tende a ser menos rigorista. Certo. Porque, claro, o consentimento é subjetivo, né? E o consentimento, ele pode ter influência de fatores circunstanciais, como você disse, que o delimitem, que de alguma forma o condicionem. Então, é aqui que nós temos um problema. Contratualismo ou consensualismo? Qual dessas duas correntes? Então, na minha opinião, há momentos históricos em que o contratualismo ele faz mais sentido. Certo. Por exemplo, 50 anos atrás, quando todo mundo sabia bem o que era casar, a sociedade valorizava muito o casamento, o divórcio era extremamente difícil de ser praticado, os relacionamentos íntimos eram mais difíceis de acontecer, as pessoas amadureciam mais cedo, com 18 anos alguém já era capaz de fazer a vida acontecer. Eu acho que o contratualismo fazia mais sentido e, embora nós nunca vamos abandoná-lo, hoje prevalece um pouco mais uma percepção consensualista. E é justamente por causa dessa percepção que nós podemos enxergar muitas causas invalidantes do matrimônio, porque são chamados vícios de consentimento, ou seja, são circunstâncias que alteram o consentimento de uma ou de ambas as partes e que podem tornar o casamento inválido. Por exemplo, imaturidade emocional, psicológica. Por exemplo, a pessoa se sentiu obrigada, se sentiu constrita, e assim por diante. Há muitos fatores que influenciam aqui. Qual é o problema? O problema é que, para que um processo de declaração de nulidade seja exitoso e a nulidade seja decretada pela autoridade eclesiástica, é preciso provar. Quer dizer, não basta chegar ali E narrar e exigir que todo mundo acredite em você. Então, às vezes acontece, eu já vi vários casos de pessoas que foram pedir a declaração de nulidade para o seu casamento, a parte demandante sustentava que o casamento era nulo e a parte demandada sustentava que não, o casamento foi válido e provou, trouxe testemunhas em abundância que disseram, ele sabia bem o que estava fazendo, isso não tem nada a ver com matrimônio nulo, isso tem a ver com adultério. Ele adulterou e agora quer um novo casamento, que é um divórcio católico. Aí não pode.
Então, a declaração de nulidade não é um divórcio católico. Um casamento válido e consumado Já era. é inalunável. Quer dizer, não tem como anulá-lo. É. Agora, eu vou trazer aqui, o Artesanato Costa enviou aqui um presentinho para o senhor levar. Uau! Agora, nesse mês de maio, para que o senhor guarde aí na sala. E o Artesanato Costa são imagens belíssimas, né? Imagens que realmente fazem a gente lembrar de Deus e tudo. E nós escolhemos agora no mês de maio, primeiro, uma imagem extremamente orante e uma imagem que tem aumentado muito a devoção, no mundo inteiro sempre teve, mas de uma forma especial. O senhor aí vai levar para casa Nossa Senhora Rosa Mística para acompanhar o senhor. Linda, né? Muito linda, muito obrigado. Agradeço ao Artesanato Costa, eles são sempre muito caprichosos, né? Muito caprichosos. Eu li um livro chamado Reflexões Espirituais, que ele traz testemunhos de conversos ao catolicismo, né? Certo. E havia uma protestante que dizia assim, que no céu os católicos vão esculpir e os protestantes vão compor música. Realmente, na arte da escultura... É verdade, é verdade. Artesanato Costa sempre arrasa. E você que deseja também acessar o site do Artesanato Costa, você fica à vontade. Porque aí você vai ter a oportunidade de ter na sua casa imagens belíssimas, inclusive como essa Nossa Senhora também, que está aqui ao fundo, do Padre José Eduardo, esse São Miguel, que também está aqui na nossa mesa, lá do Monte Gargano. Talvez essa missão com os casais seja realmente algo específico, porque nem todos os padres têm o conteúdo, talvez a coragem, não é? Porque você acaba entrando muito na vida das pessoas, não é? Agora, trazendo aqui a realidade diária do Padre José Eduardo como alguém que está numa igreja com os seus fiéis. Como o senhor direcionaria um sacerdote? E se pudesse desenhar um pouco os caminhos de como ele poderia guiar um pouco a vida das famílias e principalmente dos casais de uma forma geral, de um acompanhamento realmente efetivo, não é? Porque o que eu canso de ouvir é alguém que chega diante de mim e diz assim, Guto, eu fui, o padre disse que não era pecado, que eu estava liberado para isso, liberado para isso, liberado para aquilo, e a pessoa vive e assim vai, não é? Eu já vi aberrações em relação, por exemplo, à nulidade. Você não está em pecado, você só não tem o sacramento, mas você é casada. Eu já ouvi isso, o senhor também já deve ter escutado relatos nesse sentido. Então, se a gente pudesse pintar um quadro ou desenhar um bloquinho de notas para os sacerdotes, não querendo como uma lição de moral, não é essa a nossa intenção, mas um levantar de possibilidades de um acompanhamento saudável e efetivo na vida do casal, numa realidade paroquial. Olha, Guto, eu acho que a raiz do problema, né, ela é um pouco mais remota. Certo. Eu entendo que nós, sacerdotes, fomos lesados na nossa formação sacerdotal. O senhor acredita nisso mesmo? Acredito que sim. Ou seja, houve uma depauperação da formação do clero que é muito triste, né? Você imagina que na década de 50, um padre saía de um seminário poliglota, falava pelo menos 5, 6 línguas, tinha aulas, por exemplo, em latim, em inglês, era capaz de ler os textos originais, né, do Novo Testamento em grego, boa parte dos padres, né? E sabiam compor, tinha uma formação humanística gigantescamente assim, brilhante. Tanto é que uma pessoa que saiu de um seminário há 50 anos atrás, 60 anos atrás, 70 anos atrás, saía para ser juiz, senador. Quer dizer,
Ou seja, a formação era muito boa. Quando a gente fala da formação teológica, então, há uma ulterior depauperação. Então, os conteúdos de teologia moral, por exemplo, que é a minha área, são absurdamente fracos. Os seminários não aprendem mesmo. Então, se eu perguntar para qualquer padre, assim, o que é o, sei lá, voluntário indireto, quais são as fontes da moralidade, quais são os modos de consciência, o que é um voluntário em causa, ninguém estudou isso, eles não sabem, mas não sabem por que eles são maus, não sabem por que ele ensinou. E sem um lastro de teologia moral, o que vai acontecer? O padre vai ensinar de acordo com o seu bom senso. Ele vai procurar fazer o melhor que ele pode. Mas ele não tem aqueles conteúdos corretos que deveriam ser-lhe dados no período de formação. Esse me parece que é o problema principal. Há um segundo problema, que é eu acho que depois do Concílio Vaticano II, na nossa formação, não foi criada uma mudança de época no que diz respeito à compreensão do que é a formação sacerdotal. Nós ainda somos formados como se o seminário fosse o seminário, ainda que defasado, mas o seminário tridentino. Sim. Os seus territórios, os seus seminaristas, os retiro espiritual, não sei o quê. E é uma realidade que segrega o sacerdote, né? Convívio social durante um bom tempo, durante anos, uma década às vezes, e exatamente por causa dessa segregação ele perde o contato com a realidade concreta. E a tendência de um padre de se relacionar com o mundo eclesiástico ad intra é muito forte. Então, por exemplo, um padre, ele pode se enamorar pelas estruturas diocesanas, pelas estruturas eclesiásticas estaduais, regionais, e ficar ali indo de reunião em reunião, de coisa em coisa, perde o contato com a realidade, com as pessoas reais. Eu vejo isso, por exemplo, muito nas homilias, porque você vê quando uma pessoa está falando para o povo, ou uma pessoa está falando para reproduzir um jargão, um tipo de maneirismo verbal, né, que é eclesiástico. Isso se percebe. O que eu estou querendo dizer aqui é o seguinte: quando o Papa Francisco diz que a igreja tem que ser uma igreja em saída, quando ele diz que a pastoral junto às famílias tem que ser uma pastoral de acolher, acompanhar e integrar, isso aqui exige uma formação prévia muito intensa, muito forte, e também exige uma atitude de aprendizado prático, de escuta, de compreensão do problema, de entender. Isso exige você gastar tempo com as pessoas. Então, por exemplo, quando chega um casal para mim falando que está numa crise conjugal, geralmente não chega o casal, geralmente chega uma parte. Aí aquela parte Vem primeiro a metade, né? pinta o problema de um jeito todo peculiar. Aí você chama a outra parte. Quando você chama a outra parte, ela pinta o problema de uma maneira oposta, não tem nada a ver com o que a primeira disse. E é você que está do lado de fora que tem a capacidade de fazer a síntese. Agora, por exemplo, se você não tem uma compreensão da psicologia masculina, da psicologia feminina, se você não entra, né? Então, por exemplo, de vez em quando eu faço algumas postagens bem simples no Facebook, no Instagram. Ontem mesmo eu fiz eu colocava assim, uma mulher me perguntou, foi uma pergunta real. Certo. Padre, Inclusive, a pessoa tem que dizer agora, foi uma pergunta real, né? Porque o pessoal agora foge a pergunta para poder entrar no assunto, né? exatamente. A pessoa fez uma pergunta assim: padre, meu marido, Tá real, foi ótimo. quando chega no final de semana, o meu marido só quer ficar deitado. Onde ele chega, ele cai.
ele não quer conversar comigo, ele não quer passear comigo, ele não quer andar. Ainda bem que é só na casa dela, né, amor? Aí eu virei pra ela e falou, o que é isso? Aí eu falei, isso é homem, minha filha. Quer dizer, é real, né? Eu não estou dizendo que todos os homens são assim, mas, digamos assim, estatisticamente a gente percebe que é um pouco assim mesmo. Sim. Ou, por exemplo, né? A mulher, o que a mulher chama de arrumar, o homem chama de esconder. É verdade. Porque, como o homem tem o senso prático das coisas, ele quer deixar tudo esparramado, que é fácil de achar. A mulher odeia isso, ela quer guardar, ela quer deixar tudo arrumado. Só aqui nós temos uma diferença de psicologia que, se você não tiver a capacidade de enxergar as coisas em perspectiva, você não vai ajudar nenhum nem outro. Porque, no fundo, o mediador, o sacerdote, ali, tem que fazer com que um entenda o outro, sabendo que os ajustes matrimoniais demandam muito tempo. Verdade. Às vezes demandam décadas para que um casal se ajuste ponto. Eu conheci casais há anos, há décadas atrás, né? Que eles se pegavam com cão e gato. Era uma coisa fora do comum. Um dia desse, eu conversando com a esposa, ela falou assim, nossa, eu tenho tanto medo do meu marido morrer, porque a gente briga, mas assim, sem ele para brigar, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Então a briga ali virou uma gramática. Até uma gramática de importância, de Isso. para eles não tem aquele peso todo, entende? Claro. Então, se a gente não entende isso, fica difícil ajudar, né? Fica difícil. Olha só, pessoal, eu quero falar para você, inclusive presentear, na verdade, aqui o padre José Eduardo, hoje, com um mimo, né? Um presente da minha biblioteca católica, né? A gente acabou falando agora da formação dos padres e tal, tudo, né? Então, vamos lá. Primeiro eu quero dizer para você, inclusive eu já vou trazer aqui, o clube da minha biblioteca católica, inclusive, padre, são duas opções de planos. Né? O plano anual, que contempla ali os 12 boxes completos durante todo o ano, né? E a loja do assinante com frete grátis, você tem acesso também, uma área de informação exclusiva. O devocionário São José, que eu vou entregar aqui para o senhor, um devocionário que tem aí as orações mais interessantes e raras também, aquelas que já são conhecidas, pode abrir. E você tem ali também acesso ao peregrino. Então imagina, você tem ali o plano anual, você vai ter a loja do assinante, os 12 boxes, um por ano, né? um por mês, o frete grátis na loja do assinante, uma área de formação, o devocionário São José e também o acesso ao aplicativo O Peregrino. Então, imagina só, o plano anual é um pacote completo, né? Agora, o plano mensal contempla um box por mês e também acesso à loja do assinante com frete grátis e também acesso à área de formação. Então, são duas opções e aqui também tem um presente aqui para o padre José Eduardo. Vamos ver o que é que eles mandaram. Mais um aqui, padre. Olha, nossa, tá bom. Só vai ter que arrumar uma mala aí para levar tanta... Essa aí, carregado de coisa. E eu espero aí que o senhor goste aí. Vamos ver o que é que eles mandaram aí para o padre José Eduardo. O que é que tem aí, padre? Caminho de Perfeição de Santa Teresa. Olha, que coisa boa. Tá aí, hein? Tá aí. Coisa linda. Agora, os livros da minha biblioteca católica já dá vontade de entrar para ler pela beleza, não é? Eles capricham muito na estética do livro, né? Na estética, né? E o conteúdo é muito bem elaborado, muito bem trabalhado. São só clássicos, né? Então, é verdade. Esse devocionário a São José não tem só orações ligadas a São José. Claro, tem as mais raras, as mais tradicionais, mas também tem as principais orações para a vida do católico. Resumindo, esse devocionário aqui é para você ter no bolso, é para você ter no carro, é para você ter no seu dia a dia, que aí com certeza vai te ajudar a rezar e ter a sua vida espiritual. Então tá aí. Seja também um assinante, tem o anual, que você pode aí ter todos os boxes durante cada mês, a loja do assinante com frete grátis, a área de formação, o devocionário a São José, olha o pacote completo e também o acesso ao peregrino, você já tem, se for plano anual já tem. E o plano mensal você recebe o box todo mês e tem acesso à loja do assinante e também acesso à área de formação. A gente agradece aí
ao pessoal da minha biblioteca católica. Olha aí, padre, já tem uma feirinha aí, né? Se eu ver para a Expo Católica, mas a feirinha aqui no Santo Flow já vai levar, né? A gente falou bastante, padre, sobre a questão da vida do casal, e eu acho que isso foi muito positivo aqui na nossa conversa, porque é um assunto que o senhor domina muito bem, fala com muita clareza, e isso com certeza ajuda pra caramba. Agora, vamos lá. Recentemente, aqui em São Paulo, houve o lançamento de um livro do Clodovis Boff, do irmão do Leonardo Boff, que cita ali, na verdade, o padre Leandro Razeira. Ele faz ali uma organização de alguns textos, né, um compilado, com o aval do Clodovis Boff, que é o irmão do Leonardo Boff, mas alguém que critica de forma ferrenha a questão da teologia da libertação. Não é? O senhor considera que, como as pessoas falam, ainda é uma ameaça direta à vida da igreja ou não, né? A teologia da libertação, ou é algo que o tempo está sendo como um vento que está começando já a levar como pó um pouco de toda a influência que teve? E se existe algum ponto positivo que tenha a própria teologia da libertação em si, que se aproveite na vida da igreja, né? E o senhor esteve no lançamento do livro até? Eu tive no lançamento. Bom, você fez várias perguntas e uma só. Eu gosto. Segundo o padre Joãozinho, que se sentou aqui, disse que o senhor tem uma mente brilhante. Agradeço o elogio. Mas assim, vamos... Mas depois ele brincou, assim como a minha careca, ele brincou também. Você conhece o padre Joãozinho? Conheço. Brincadeira. Bom, falou mesmo. Né? Fala rapidamente do livro. Certo. Né? O que é o livro do Frei Clodovis? Bom, antes de falar do livro, falar dele. Certo? O Frei Clodovis, ele foi um dos iniciadores... Junto com o irmão da teologia da libertação. E depois de um tempo, ele foi, digamos assim, capaz de fazer uma autocrítica e também uma crítica do sistema. Também franciscano, não? Não, ele é servita. Certo. E, bom, ele há uns 15 anos atrás escreveu um artigo muito importante na revista eclesiástica brasileira chamado Teologia da Libertação, Volta ao Fundamento, em que ele fez uma crítica à teologia da libertação do ponto de vista epistemológico. Né? O artigo gerou uma série de ataques e, depois de algum tempo, acho que 1 ou 2 anos, ele respondeu a esses ataques com um novo artigo e a questão ficou parada, né, depois da segunda resposta dele. Agora, alguns anos depois, uns 10, 15 anos depois, ele escreveu um artigo inédito falando sobre a relação entre a teologia da libertação e a crise da igreja. Esse artigo inédito foi, digamos, que deu margem ao lançamento do livro. Certo. E os 3 artigos juntos, com a introdução do padre Leandro, são livro. E nesse artigo, o Frei Clodovis mostra como houve uma espécie de troca, né? A fé, ou seja, Jesus Cristo, foi trocado pelo pobre. Então, ao invés de falar de Jesus Cristo, se falou do pobre. É um tema complexo, porque aqui a gente precisa fazer uma série de distinções, né? O Frei Clodovis não acredita que a teologia da libertação seja completamente má. Existem elementos positivos. Tá. Ele considera isso. Claro. Por exemplo, a importância do pobre enquanto categoria cristológica, isso. E também econômica, a dimensão social da fé colocada em cima da mesa, a perspectiva comunitária da vida da igreja como um elemento integrante da eclesiologia, são coisas muito importantes, são coisas realmente significativas. Porém, qual que é a crítica que ele faz? É que a fé possui uma dimensão social, esse é um aspecto da fé. Mas essa dimensão não é o todo da fé. Uhum.
Então, essa é o primeiro erro que ele enxerga do ponto de vista de abordagem. Uhum. Depois, você dizer que o pobre e Cristo são sinônimos supõe um tipo de teologia que é a teologia do cristianismo anônimo, da fé implícita, e ele diz que essas teologias, que não são propriamente teologia da libertação, são, digamos, pressupostos metodológicos para elas estão equivocadas. Por quê? Porque não é verdade que nós estamos lidando com uma sinonimia. Ou seja, não foi Cristo que se identificou com os pobres, foi Cristo que identificou os pobres consigo. Portanto, ele tem uma espécie de predominância hermenêutica na compreensão do que é o pobre no contexto da fé. Portanto, aqui nós estamos falando de um debate de alto nível. Sim. Não é um debate bobo, né? Uhum. E eu acho que a contribuição do Frei Clodovis é extraordinária. Ora, você me pergunta o seguinte, se... agora sou eu falando, não é mais o Frei Clodovis. Se a teologia da libertação tem algo de bom, Certo. se ela representa uma ameaça para a igreja, né? Bom, que ela tem algo de bom, ela tem, porque se não existisse algo de bom, ela não existiria. Certo. Né? Não haveria pessoas que a professem. E eu acho que o Frei Clodovis acerta no diagnóstico positivo, quando ele diz os aspectos bons dela. Porém, se você me pergunta se ela representa um perigo real para a igreja, ou se esse perigo está sendo soprado pela história, eu não acredito que ele está sendo soprado pela história. Por quê? Porque tudo aquilo que não é debatido a exaustão permanece como princípio, ainda que não ativo, condiciona o debate. Sim. Então eu acho que a teologia da libertação no Brasil, ela se tornou uma espécie de tabu. Então, de um lado, você tem os que a professam e que não a debatem. Eles partem do princípio de que ela tem todos os pressupostos estabelecidos, corretos, etc. E tem os que a criticam, mas nem sempre os que a criticam a estudaram, a assimilaram. Esse é TL, aquilo é TL, isso é da TL. Fica uma marca. Não tem o domínio Isso. conceitual Mas do não sabe debate. nem o que é. E o que acontece é que isso prejudica muito a igreja. Ela, digamos, se multiplica com ideologia, como sentimento, como sensação. Então, vejam, o clero formado na década de 70 e 80, majoritariamente, professa os princípios da teologia da libertação, o faz porque dentro deles ainda toca aquela música das diretas já, do combate Sim. ao totalitarismo, ao autoritarismo do regime. É aquela música que toca dentro deles. E essa música, esse sentimento, esse conjunto de sentimentos, eles já não correspondem mais à realidade. Porque o que nós temos hoje é que o autoritarismo está do outro lado. Então, e o absolutismo, etc., de fato, já está do outro lado. Sim. Então, essa dissonância, né, gera uma mudança de compreensão. E as pessoas não são muito culpadas disso, elas aprenderam a sentir assim. Então, nós temos um balaio de gato em que, no fundo, ninguém entende ninguém. Faltam mentes lúcidas que percebam, façam, olha, isso aqui não é teologia, isso aqui é sentimento, é um conjunto, é uma espécie de pesquisa, né, que está por detrás. A teologia em si, eu acho que não foi suficientemente debatida. Quem quer debater, eu também acho que não tem o domínio conceitual, metodológico para fazê-lo. E como sair disso, eu não sei. Eu acho que as pessoas deveriam conversar umas com as outras, debater com sinceridade. Porque, inclusive, existem questões que são prévias à teologia da libertação.
como, por exemplo, a utilização do método histórico crítico para a leitura da Bíblia. É um tema, é um balaio de gato isso daí. Que as pessoas, elas se enfiam nisso. Eu às vezes, leio textos eu gosto muito da Sagrada Escritura, né? A teologia do Concílio Vaticano II não é outra coisa senão um comentário da Sagrada Escritura. E eu vejo que existem muitos desses exegetas que amam mais a Bíblia do que Deus. E de tanto amor à Bíblia, eles, abraçando o método histórico crítico, eles a desconstroem. Sim. E depois não conseguem sair mais disso. Verdade. E aí eles precisam refundar uma teologia com base naquele tipo de exegese que foi feita, mas que também ela é confusa. Ela é em campo minado. Enfim. Então, nós temos problemas que são maiores do que a teologia da libertação e que também não são resolvidos, né? É verdade. Inclusive, vou tocar num assunto agora importantíssimo também, compadre, mas antes eu quero fazer um convite para você a conhecer a fundo o trabalho genial, um trabalho extraordinário que faz a Obra de Maria com as suas peregrinações. O Santo Flow está preparando uma série chamada Santo Flow na Estrada. Nós vamos cobrir entre 3 e 4 peregrinações por ano da Obra de Maria para mostrar para você a experiência que é você sair da sua casa para uma viagem que é um retiro em lugares que, além de você conhecer lugares extraordinários, lugares que falam de Deus. Inclusive, nós estamos preparando as nossas malas para, em outubro, estar no Congresso Internacional Mariano, Congresso Mariano Internacional, em Fátima. Estaremos indo junto com a irmã, com a Madre Kelly Patrícia, com o Padre Fábio de Mello, com o Márcio Mendes, com o Padre Roger Luiz da Canção Nova e tantos outros que vão estar também. 26 de outubro ainda dá tempo você fazer a sua inscrição para ir conosco agora em outubro para o Congresso Mariano Internacional em Fátima. E vamos conhecer também outros lugares da Europa, inclusive Santiago de Compostela. E está com um preço muito bom, 10 mil e pouco, um preço muito especial que vale a pena você aproveitar. E uma outra coisa é você escolher um outro roteiro também, se você quiser. O que é importante, você experimentar uma viagem como essa, que trazem 3 características. Primeiro, um retiro espiritual num lugar extraordinário que fala de Deus. Segundo, um serviço muito bom que é oferecido, hotéis de altíssima qualidade, alimentação tudo top, um tratamento muito especial. Eu experimentei na pele e eu indico para você. Faça a experiência. Eu voltei uma pessoa renovada da última peregrinação que fiz com a Obra de Maria. Então, vale a pena estar aqui todos os contatos. Entre em contato, escolha o seu roteiro e tenha essa experiência maravilhosa com a Obra de Maria Peregrinações. Tá certo? Ô padre, tá uma confusão esse negócio de fake news. Virou aí um chavão, virou praticamente um bordão. Você fala aquilo que não agrada aquela pessoa, ela caracteriza como uma fake news, ou como um desrespeito, ou como alguma coisa que seja assim. E nós estamos numa situação muito complicada. Por exemplo, em Portugal, o Facebook não monetiza financeiramente, porque é proibido monetizar no Facebook por algo parecido que estão querendo implantar no Brasil. Nós, criadores de conteúdo, estamos extremamente preocupados, porque para essas plataformas como YouTube, Google, Facebook, desejarem não monetizar no Brasil, não operar financeiramente no Brasil, isso é um pulo para acontecer. E estão batendo de frente com esse povo, estão multando, estão Telegram, Google e tal, não sei o que e tudo. E nós, criadores de conteúdos, extremamente preocupados com o que está acontecendo no nosso país, ao meu ver, é meio que uma atitude com cheiro meio ditatorial da situação, não é? O senhor tem acompanhado isso? O senhor acha que isso passa, que isso vai tranquilamente vai ser superado? E como o senhor analisa toda essa situação aí que a gente está vivendo? Não, o que eu acho interessante é o seguinte, é que no Brasil ninguém mente, né? Não tem mentira.
Não tem, né? Não, as redes de televisão não mentem. Não, é o jeito. Os jornais não mentem, né? Os grandes veículos de imprensa não mentem. Não mentem. Eles não mentem quando eles, por exemplo, proíbem você de falar que alguém foi condenado por crime no processo legal. Eles não estão mentindo quando eles te proíbem de falar isso. Quem mente é o povo. Quem mente é o que tem a possibilidade de dar uma informação alternativa. Então, a minha pergunta, na verdade, é o seguinte. O que nós temos diante de nós é um combate às fake news ou uma luta pela hegemonia da mentira? Essa é a pergunta. Num debate que não fosse hipócrita. Com todos os debates no Brasil praticamente são hipócritas. Esse moralismo, né? Não pode mentir. Então, quer dizer, uma pessoa diz lá, num outro país que tem 50 milhões de crianças abandonadas no Brasil. E isso não é fake news. Isso não é catalogado como fake news. Por quê? Porque só um lado, porque é só um grupo de pessoas, e geralmente aquelas que são mais indefensas, que são mais indefesas diante do totalitarismo, né? Então, eu acho que a questão tem que ser bem colocada em termos, assim, reais. Sim. Em segundo lugar, eu acho que no Brasil falar de fake news é, no mínimo, uma piada. Por quê? Nos Estados Unidos, você ainda tem uma imprensa que majoritariamente procura ser verdadeira e alguns canais que são enviesados. O que é não enviesado no Brasil? Me fala. O que é que não tem uma direção? Existe pluralidade no Brasil de ideias, de debate? Quer dizer, eu posso chegar no ambiente e falar o que eu penso. Eu posso chegar numa universidade, por exemplo, e apresentar uma tese que vá contra a ideologia daqueles que estão ali, dominando hegemonicamente o debate? Posso. Então, falar de fake news num sistema que é totalmente fake não me parece outra coisa senão você simplesmente segregar algumas pessoas com base numa mitologia, como fizeram na Segunda Guerra, né? Você cria um alvo e você, em função de uma mitologia, estigmatiza aquele grupo de pessoas na sociedade. O que eu acho mais interessante é gente da igreja, pousando assim de autoridade moral, abençoando tudo isso. Desculpa, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia, pura hipocrisia. O senhor tem uma presença muito forte também no debate político, né? Muitas vezes, né? Às vezes conversando e algumas posições, e até de uma forma muito direta, acaba falando sobre isso, né? A realidade do Brasil como nação, como Estado, como república, na análise do senhor, ela não tem sido ameaçada em relação ao que nós temos visto em uma instância de poder, ter realmente o poder absoluto para apontar o certo, apontar o errado, levantar o que quer, derrubar o que quer, acima de tudo, acima do presidente, acima do Congresso, acima do Senado, não é? O que pensar diante de uma mente brilhante que existe por aí, né? Mas que brilha não pela sabedoria, mas aqui eu trago aqui a brincadeira do Padre Joãozinho também, em que a gente se sente refém de alguém que coloca todo o viés naquilo que pensa ideologicamente, não é? E isso não é uma ameaça à realidade geral
do nosso país? Como que a gente pode perceber isso? Bom, só o fato de você precisar falar de uma pessoa utilizando uma metáfora já é a demonstração mesma de que nós não estamos no estado normal de coelho. Em si, É verdade. a coisa dispensa praticamente comentário, né? É verdade. Mas, o que eu digo para você é o seguinte: a gente não pode abordar o problema Brasil de uma maneira correta sem abordar numa perspectiva global, Sim. ou seja, na interação das correntes imperialistas que estão em jogo atualmente, dos esquemas de poder. Nós também não vamos conseguir entender o Brasil fora de uma narrativa histórica que dê contas da realidade nacional. Então, nesse sentido, eu gosto muito de um autor de esquerda chamado Raimundo Fauro. Ele tem um livro chamado Os Donos do Poder, em que ele diz que a história do Brasil poderia ser sintetizada como a história de um povo que tenta se libertar de uma elite onipotente. Certo. De uma elite que usa a estrutura, os aparelhos de Estado como sua propriedade privada. Certo. O que acontece é que o processo de libertação dessa que o Raimundo Fauro chama de estamento burocrático, que é uma designação muito precisa, científica mesmo dele, essa libertação pressupõe que um movimento histórico que ele chama de Revolução Brasileira. Ou seja, o povo tentando se exprimir e se libertar desse grupo de sanguessugas, né? Que estão nas altas esferas. Ao longo da história, vários líderes conseguiram representar essa voz que está presente no inconsciente coletivo da população. Mais recentemente, e eu acredito mesmo que na década de 80, 90, a esquerda conseguiu representar bem a voz da Revolução Brasileira contra esse abuso de poder. Só que acontece, a esquerda fez isso para ela se tornar parte do estamento. Então, uma vez que ela se tornou parte do estamento, qual foi a ação política dessa gente? Foi aumentar o seu poder para tornar o povo mais impotente. É o que você está dizendo aí. E só que a consciência política, ela não segue a marcha dos acontecimentos, porque ela é ideológica. Então, por exemplo, aqueles que professam de fato a fé na esquerda, eles não conseguem perceber a coisa assim. Então, hoje mesmo eu estava vendo antes do vídeo, por um acaso o YouTube me sugeriu um vídeo de um senhor, de um canal católico, enfim, muito voltado à teologia da libertação, que estava falando da espiritualidade implícita no Lula. Então, eu falava do Lula como um grande mestre espiritual, como alguém com uma reverência, com uma devoção. Eu fiquei muito chocado com aquilo. Mas por quê? Por que a pessoa chega nesse nível de mistificação e fanatismo? Porque ele não conseguiu fazer a passagem. Ele está preso naquela compreensão mitológica da coisa. Mas a realidade atualmente é outra. A realidade é que essas pessoas fazem parte do estamento. E a grande prova disso é o que a gente tem visto nos últimos tempos, que é uma excessiva concentração do poder e o povo sem ter meios de expressão. Verdade. Como é que a gente vai sair disso? Eu não faço a mínima ideia. E eu também não tenho pretensão nenhuma de dar contribuição alguma, porque não é minha missão. Verdade. Eu sou sacerdote. Então, o máximo que eu posso fazer é tentar entender a realidade. Mas intervir nela não é minha missão. E eu não quero fazer isso. O senhor tá certo. Olha só, que coisa, hein? Olha, nós poderíamos aqui passar, eu não sei nem quanto tempo que a gente já está conversando aí, filha.
1h25, olha, estamos chegando aí, mas eu quero ainda considerar que após o término da nossa conversa, que eu tenho aí mais uma pergunta para a gente aí encaminhar, você vai se preparar para clicar no link que está aqui na descrição e ser aí um membro da minha biblioteca católica, né? Você pode escolher o plano anual, como eu já falei, e também pode escolher o plano mensal e aproveitar diversas vantagens no plano anual, no caso, receber um box todo mês, ter direito à loja do assinante, área de formação e também ao Devocionário São José e o acesso ao Peregrino, que é um aplicativo espetacular, que eu uso praticamente aí todos os dias para escutar. Eu gosto muito de audiobook, me ajuda, às vezes fazendo um exercício, às vezes escutando ali, trabalhando, né? Vai ajudando bastante. Eu quero finalizar assim, nosso bate-papo voltando um pouco para a vida dos casais, né? Não seria um caminho tentar formar um pouco mais os próprios casais para que eles possam auxiliar nesse aconselhamento, escuta e direcionamento de outros casais nas nossas paróquias, né? Primeiro assunto, primeiro ponto. E não seria também uma atribuição ao próprio diácono permanente ser formado também para isso, já que ele é casado, e auxiliar aos padres nessa missão tão difícil de estar próximo da vida da família e estar próximo da vida do casal, e aproveitar que se ordena um diácono permanente e direcionar ele para esse acompanhamento? O que é que o senhor poderia levantar sobre isso? Olha, eu acho o seguinte, as duas coisas não são contraditórias, né? Sim. No sentido de que formar casais para ajudar casais, eu acho uma coisa muito boa. Agora, o que eu não consigo concordar assim 100% é com a ideia de que para ajudar um casal você tem que ser casado. Certo. Por quê? Porque às vezes é exatamente o contrário. Você só consegue enxergar uma coisa por completo quando você está fora dela. Uhum. Você não vai impor o seu parâmetro sobre uma outra realidade. E nesse sentido eu acho que o sacerdote celibatário é indispensável. Certo. Ele tende a oferecer uma ajuda que ela é de uma mediação, não apenas que em princípio é mais qualificada, Sim. mas que qualitativamente tende a ser melhor, porque ele não é vítima de certas idealizações. Uma das questões que as pessoas às vezes falam para mim é que elas gostam de me ouvir falar sobre casamento, porque a minha linguagem sobre casamento não é uma linguagem idealizada. Ou seja, eu não estou falando de um ideal romântico, de algo abstrato, que na verdade é um porre, né? Quer dizer, a vida real é muito mais desafiadora, Sim. do que a gente pensa, e muitas vezes a mitificação do casamento é uma dificuldade a mais. Porque a vida já é difícil, ainda você está tentando perseguir a utopia, você não vai conseguir. Uhum. Porque você tem uma pessoa real do seu lado, que ela tem defeitos, tem qualidades, as alternativas não são muito melhores do que aquilo, e você vai ter que lidar com uma certa dose de realismo, para não dizer pessimismo, Sim. com o que você tem mesmo diante dos olhos. Então eu acho assim, que a ajuda que um sacerdote, pelo fato de ser celibatário, pode dar a um casamento, é algo até de insubstituível. Uhum. Eu já conheci muitos casais que fizeram terapia de casal e saíram de lá mais doidos do que antes. E que, quando vieram conversar com um padre, uma pessoa um pouco mais sensata, um pouco mais de visão objetiva das coisas,
elas conseguiram resolver os problemas e sair dos impasses. Então, eu não sei se os diáconos permanentes têm o know-how, têm o preparo adequado, pelo simples fato de serem casados. Tenho minhas dúvidas, eu acho até que não. Tá certo. Muito bom. Olha, é o seguinte, eu quero lembrar que o padre José Eduardo tem propostas e diversos caminhos para você aprofundar a sua fé, não é? Diversos cursos, não é, padre? No site lá tem tudo? É só procurar, tem um curso chamado Como Ler a Bíblia. Mas tem um site para o José Eduardo? Tem um site do curso. Do curso? Como Ler a Bíblia. Como Ler a Bíblia. Ah, tá. Mas no Instagram do senhor tem direcionamento para todos esses lugares? Tem um Linktree que você... O Linktree já vai para tudo. E ali, quais os cursos que hoje estão ativos aí para o pessoal poder? Eu tenho 3. Um chama Como Ler a Bíblia, o outro Teologia Moral no Novo Testamento e o outro é Código do Matrimônio. Certo. São 3. O Teologia Moral no Novo Testamento é um curso muito profundo mesmo. Certo. Bem técnico, bem teológico mesmo. Uma análise bíblica a partir dos textos gregos, etc. E o Como Ler a Bíblia é um curso mais popular, para ajudar a pessoa a ler a Bíblia mesmo. Boa. E o Código do Matrimônio para ajudar os casais. Olha, que maravilha, né? Deveria fazer o Código da Sogra também, talvez, depois do senhor, né, padre? Eu não para ajudar nós. De família. Aliás, o curso de exorcismo é com outra área. Oh, que maravilha! Padre maravilhoso. Gostei. Curso de exorcismo é com outra área. Beijo, minha só. Bom, o padre me ajudou aí a levantar a sua bola, tá vendo? Eu não dizer o contrário. Então, fique à vontade para procurar aí nas redes sociais os cursos do padre José Eduardo, que são extremamente valiosos, e eu tenho certeza que vai fazer um bem enorme, tá certo? Para você que deseja aprofundar a sua fé, e assim vai. Padre, eu quero muito, assim, agradecer a generosidade do senhor estar hoje aqui. Estamos na Expo Católica, o pessoal passando aqui, a gente gravando, e toda a equipe está sendo muito agradável aqui. E eu quero muito a generosidade do senhor ter vindo até aqui para a gente gravar mais uma vez o nosso Santo Flow. Da outra vez eu dei o livro, eu dei o livro sobre Dom Henrique para o senhor, não? Não. Não, então vamos lá, tá aí. Da outra vez eu acho que eu não tinha, né, no dia da outra gravação, mas eu quero presentear o senhor aqui com o livro que vai trazer toda a minha trajetória, algumas curiosidades sobre Dom Henrique, um dom especial, a vida de um bispo mudou a minha história, e aí tem Dom Henrique no dia a dia, como ele rezava, como ele resolvia os problemas e tal. Eu tenho certeza que esse homem viveu, serve muito, né? Um grande presente para a igreja, né, Dom Henrique? Com certeza. Sem dúvida. Padre, sua bênção, muito agradecido mesmo. O senhor está aqui hoje aqui no Santo Flow mais uma vez. Deus abençoe, agradeço o convite e um abraço aí para todo mundo. Tocou o sino, a gente já tem que ir embora, né? Exatamente. Inclusive esse sino tocou várias vezes na nossa entrevista, né? Exatamente. Não é assim mesmo, pelo menos eleva o nosso coração ao céu, né? Eu vou pedir para o padre dar uma bênção aqui, final ao nosso Santo Flow, e eu quero dizer que você pode assistir essa conversa no YouTube, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, diversas plataformas. Você também vê trechos dessa entrevista no Instagram, Kawaii, TikTok, em várias plataformas. Você também acompanha um pouco aqui daquilo que nós gravamos hoje e trazemos aqui essa conversa com o padre José Eduardo. Padre, vamos para a bênção final. Debaixo da vossa proteção, nos acolhemos, Santa Mãe de Deus. Não preseis as nossas típicas e nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita, pela intercessão da Imaculada e sempre Virgem Maria, e de São José, seu castíssimo esposo, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e do Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. Obrigado, Pai. Eu que agradeço. Até mais e até o próximo Santo Flow.
se Deus quiser. Tchau, tchau. Prepare as suas malas e dentro delas coloque o seu coração. Numa viagem com a obra de Maria, não é simplesmente uma viagem, mas um lindo encontro com Deus. Uma peregrinação é realmente isso, um retiro que você vai para ter uma experiência com nosso Senhor. E a obra de Maria tem esse carisma, essa oportunidade de nos levar a diversos lugares, tá certo? Então você pode escolher santuários marianos, Terra Santa, outros roteiros, fique à vontade. A obra de Maria quer oferecer para você a oportunidade de um abraço com Deus através de uma peregrinação. Eu já fui e eu sei o quanto é maravilhoso, viu? Inclusive, agora em outubro, tem o Congresso Mariano Internacional, que o Santo Flow vai mostrar para você no Santo Flow na Estrada toda a cobertura da viagem, a peregrinação em si, a qualidade do serviço oferecido e tantas outras coisas. Um preço muito bom, 10 mil e pouco para você ir, imagina Fátima, Santiago de Compostela, Congresso Mariano Internacional, já tem aí presença confirmada nessa viagem, Padre Fábio de Mello, Madre Kelly Patrícia, Padre Roger, da Canção Nova, Padre Roger Luiz, Márcio Mendes, olha... Você não pode ficar de fora. E o preço está muito bom. Aproveita, tá bom? Entre em contato com a obra de Maria e já aproveita esse pacote maravilhoso por aí. Combinado? Vai ser em outubro. A gente vai junto, hein? Vai ser bom demais. Então, entre em contato agora e saiba que uma grande oportunidade está te esperando para você ter uma linda experiência com muita qualidade. Os hotéis alto padrão, alimentação maravilhosa, organização, é você viajar com tranquilidade, segurança e com o coração aberto para Deus fazer o que Ele quiser. Tá bom? Tá aqui, ó, o contato. Aproveita. Vamos juntos? Vem lá. Muita gente às vezes pergunta, como é que eu posso ajudar para o Santo Flow ir mais longe? Para o Santo Flow poder viajar mais, trazer mais convidados. santoflow.com.br é uma comunidade que você vai fazer o seu cadastro como membro e ali você vai ter como ajudar todo mês para que o Santo Flow possa ir mais longe e trazer mais conteúdo para você. Agora, além de você ter ali a sua assinatura mensal, você vai ter muitas vantagens. Primeiro, imagina, às vezes a gente fica procurando na internet tanta coisa e o Santo Flow fez um acervo digital para você. São mais de 40 temas, você clica, já vai lá, escolhe o título do texto que você quer ter acesso e o Santo Flow já vai direcionar você. São diversos temas, são mais de 200 textos sobre diversos temas sobre a nossa fé católica. Depois o Descomplica Católico, são vídeos exclusivos sobre coisas da nossa fé católica. Como é que eu posso batizar uma criança? Como é que eu vou fazer para me casar? Como é que eu faço para poder colocar meu filho na primeira Eucaristia? Pode isso, não pode aquilo? Descomplica Católico. Depois você vai ter também, lá na nossa plataforma, grupos de ajuda sobre dependência química, sobre vida de casais, sobre a questão também das pessoas que vivem na depressão, grupos de ajuda, fóruns de ajuda. Lá você vai poder fazer pedido de oração e também lá você vai ter a oportunidade de, dentro da plataforma, ter uma aula ao vivo com diversas pessoas. A gente vai mudar todo mês. Vai ter sorteio mensal, olha... tanta coisa que você vai ter acesso lá na plataforma da comunidade Santo Flow. Então vai lá, faz a tua assinatura hoje, o link está na descrição, você vai pagar aí R$ 27,90 por mês, você vai ajudar o Santo Flow a ir mais longe, a gente poder viajar mais, e sabe o que é interessante? Muitas vantagens dentro da plataforma. Formação, tem vídeos, grupos de ajuda, pedido de oração, olha, muita coisa para você que é membro. Então vai lá, conheça a comunidade Santo Flow, você vai ter a oportunidade de, além de nos ajudar a realmente custear mais viagens, mais episódios, você vai ter muitas vantagens lá dentro da plataforma, tá bom? Vem ser membro da comunidade Santo Flow, clica no link, vai lá e você vai ver como vai valer a pena. E lá a gente vai se encontrar bastante, viu? Muito bom! Estamos felizes! Comunidade Santo Flow está no ar, seja membro, vem pra cá e faz a gente voar mais longe. Deus abençoe.